Boa noite, tudo bem? Eu sou a Vânia Munhato de Vasconcelos e venho mais uma vez fazer com vocês, realizar com vocês o Evangelho no Lar virtual. Hoje nós temos o tema do Evangelho segundo o Espiritismo para tratar de piedade filial, que fica no capítulo 14, Honrai a vossa mãe, e nós falaremos especificamente do item 3 do Evangelho. Antes de nós iniciarmos as nossas atividades, obviamente que nós temos que nos confraternizar primeiro com Deus, com Jesus, com os bons espíritos, os amigos espirituais que nos orientarão, nos inspirarão e nos ajudarão. Estou me batendo com a cadeira aqui. Nos ajudarão a realizar esses momentos de estudo que, na verdade, eles são muito bons para nós enquanto indivíduos, para nós enquanto grupo familiar, para nós enquanto espíritos que somos, para os espíritos que nós também amamos, que conseguem ter uma sintonia melhor conosco nesses momentos, enfim, serve muito para a nossa proteção e para o nosso crescimento moral e de conhecimento das coisas do espírito. Então, antes de nós iniciarmos, nós faremos a nossa prece e hoje eu quero fazer uma prece que é do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, porque eu não sei se vocês sabem, mas lá no capítulo 28, no último capítulo do Evangelho, existe uma coletânea de preces espíritas, que na verdade não precisam fazer como eu vou fazer agora, que é ler para vocês. Obviamente que eu tenho que colocar o meu coração, o meu sentimento nessa leitura, para poder valer alguma coisa, senão serão só palavras repetidas e decoradas. Mas são uma espécie de roteiro de preces. Então, por exemplo, essa que nós leremos hoje, roteiro de preces para as reuniões espíritas. Ou seja, e vem um prefácio esclarecendo sobre as reuniões espíritas, por que orar é importante, a quem nós devemos orar, e aí vem a sugestão da prece. E assim tem em vários fatores, várias indicações de prece, vamos dizer assim, para nós, para os espíritos, para os amigos, para os inimigos, para os desencarnados, para os suicidas, para agradecer uma bênção recebida, para resistir uma tentação. Então é muito legal que vocês deem uma olhada no último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. E eu começo então fazendo a prece que diz assim: rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos os bons espíritos para assistir-nos, afastar aqueles que poderiam nos induzir em erro e nos conceder a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malévolos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e nos desviar da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem se introduzir aqui, fazei com que não encontrem acesso no coração de nenhum de nós. Bons espíritos, que vos dignais vir nos instruir no momento aqui através da inspiração, da intuição. Tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúme. Inspirai-nos a indulgência, a benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Enfim, fazei que nos sentimentos dos quais estaremos animados, reconheçamos a vossa salutar influência. Dai, eventualmente, numa reunião de mediunidade, ele pede: dai aos médios que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos, aos quais eu me coloco no momento impedido, porque não sou médium ostensiva, mas peço a Deus inspiração para falar em seu nome aqui no nosso estudo. A consciência da santidade do mandato que lhes está confiado e a gravidade do ato que vão realizar, a fim de que nele empreguem o fervor e o recolhimento necessários. Se na Assembleia encontrarem-se pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não os do bem, abri seus olhos à luz e perdoai-lhes, como nós lhes perdoamos se vieram com intenções malévolas.
Rogamos notadamente ao espírito de José de Arimateia, o mentor do nosso grupo, nosso guia espiritual para nos assistir e velar por nós. E assim, com essas palavras, que eu espero que possam ter tocado vocês, pelo conteúdo moral e conteúdo espiritual que elas possuem, eu peço a Deus, em nome de todos nós, e a Jesus, e permissão para a gente começar o nosso estudo e que seja uma noite produtiva para nós, que assim seja, graças a Deus. Vamos então. Vocês sabem que eu sou obrigada a ler, né? Vocês podem ficar um pouquinho cansativo, mas eu sou obrigada a ler antes de explicar para vocês, tá bom? Porque senão fica uma palestra e não um estudo. Vamos lá, piedade filial. Eu tinha dito antes que eu faria o estudo do item 1 a 4, mas eu resolvi fazer só o 3, porque o 1 e o 2 são as citações bíblicas a respeito do mandamento, né, de honrar o vosso pai e a vossa mãe, e o item 4 ele vai falar de alguma coisa que já foge um pouquinho do principal que eu quero tocar no assunto hoje, então é desnecessário, falaremos só sobre o item 3. Diz o item 3, piedade filial. O mandamento, honrai a vosso pai e a vossa mãe, é uma consequência da lei de caridade de amor ao próximo, porque não se pode amar o próximo sem amar pai e mãe. Mas a palavra honrai encerra um dever a mais ao seu respeito, o da piedade filial. Deus quis mostrar com isso que, ao amor, é preciso acrescentar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, o que implica a obrigação de cumprir para com eles, de um modo mais rigoroso ainda, tudo o que a caridade manda para com o próximo. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que estão no lugar de pai e mãe, e que tem tanto mais mérito quanto o seu devotamento é menos obrigatório, ou seja, quanto mais voluntário é esse papel cumprido, mais meritório é para esse pai e mãe, que na verdade estão fazendo o papel de terceiros. Deus pune sempre, de maneira rigorosa, toda violação a esse mandamento. Honrar seu pai e sua mãe não é somente respeitá-los, é assisti-los na necessidade, proporcionar-lhes o repouso na velhice, cercá-los de solicitude, como fizeram por nós em nossa infância. É sobretudo para com os pais sem recursos que se mostra a verdadeira piedade filial. Satisfazem esse mandamento aqueles que creem fazer um grande esforço, dando-lhes apenas o necessário para não morrerem de fome, quando eles mesmos não se privam de nada? Em os relegando os mais ínfimos aposentos da casa para não os deixar na rua enquanto se reservam o que há de melhor, de mais confortável? Felizes ainda quando não o fazem de má vontade e não mercadejam o tempo que lhe resta de vida, descarregando sobre eles os trabalhos da casa? Cabe, pois, aos pais velhos e fracos serem os servidores de filhos fortes e jovens? Sua mãe regateou seu leite quando estava no berço? Contou as suas vigílias quando estavam doentes, seus passos para proporcionar-lhes o de que tinham necessidade? Não. Não é somente o estritamente necessário que os filhos devem a seus pais pobres, mas também, tanto quanto possam, as pequenas doçuras do supérfluo, as amabilidades, os cuidados delicados, que não são do interesse do que eles receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Só aí está a piedade filial aceita por Deus. Ai, pois, daquele que esquece o que deve aos que o sustentaram em sua fraqueza, que com a vida material lhe deram a vida moral, que frequentemente se impuseram duras privações para assegurar seu bem-estar. Ai do ingrato, porque será punido pela ingratidão e pelo abandono, será atingido em suas mais caras afeições, algumas vezes desde esta vida, mas certamente numa outra existência em que suportará o que terá feito aos outros suportarem. Certos pais, é verdade, menosprezam seus deveres e não são para os seus filhos o que deveriam sê-lo,
mas cabe a Deus puni-los e não aos seus filhos. Não cabe a estes censurá-los, porque talvez eles próprios merecessem que fosse assim. Se a caridade estabelece como lei retribuir o mal com o bem, ser indulgente para com as imperfeições alheias, não maldizer o próximo, esquecer e perdoar os erros, amar mesmo aos inimigos, quanto essa obrigação é maior ainda com relação aos pais. Os filhos devem, pois, tomar por regra de conduta para com os pais todos os preceitos de Jesus concernentes ao próximo e dizer-se que todo procedimento repreensível em face de estranhos é ainda pior em face dos parentes, o que talvez não fosse senão uma falta no primeiro caso, com os estranhos, pode vir a ser um crime no segundo, porque então a falta de caridade se une à ingratidão. Não faz muito tempo eu fiz um outro evangelho com vocês, falando sobre ingratidão dos filhos e os laços de família. É nesse mesmo capítulo, um item para frente. Por que estou tratando disso? Porque nós ficamos tão preocupados sempre, né, com as relações humanas, mas a gente esquece que às vezes a gente não faz os nossos atos de caridade para com as pessoas mais próximas. Nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Mas a gente sempre completa dizendo que esse próximo tem que ser o próximo mais próximo primeiro de tudo. Não é que não tem que amar o estranho, mas que tem que amar o próximo mais próximo, que foi aquele que a vida escolheu, que nós decidimos, antes de reencarnar juntos. Então, tem alguns pontos para a gente colocar aqui. A primeira coisa é em relação à nossa obrigação de cuidar dos pais. Por quê? Quando nós éramos pequenos, crianças, quando nascemos, nós não tínhamos capacidade nenhuma de cuidar de nós. Não tínhamos, ponto, alguém cuidou. E nós temos que ter a gratidão, o reconhecimento de saber que aquela pessoa cuidou de nós. Que acordou de madrugada, que levou para o médico, que deu remédio, que às vezes, no caso do que foi citado aqui amplamente no texto, dos nossos pais pobres, deixarem de ter para si, para dividir, para compartilhar com os seus filhos. É óbvio que a mãe rica e o pai rico também cedem do seu amor, do seu tempo, da educação moral que depende deles. Percebam que existe uma necessidade de nós retribuirmos aquilo que recebemos dos nossos pais. E uma coisa que é interessante, eu particularmente não gosto quando o evangelho usa termos do tipo Deus pune sempre, porque parece que é um resquício ainda da ideia inquisitória, vamos dizer assim, da religião que foi dominante no mundo, que é a religião católica, de dizer que Deus pune, que o amor a Deus ou ele acontece assim, ou nós seremos punidos porque Deus, na verdade, tem o papel de fazer essa punição. Eu entendo que é uma forma de expressão em que mostra o quê? O que nós já sabemos, que quando Deus criou as leis naturais, Ele as fez para envolver a todos os espíritos em todos os lugares do mundo. Não que nós aqui na Terra conheçamos todas as leis, mas aqui nós conhecemos leis e uma delas é a lei de causa e efeito. Então, quando fala que Deus pune, é porque a misericórdia divina, ela premia de acordo as consequências positivas, premia-nos quando acertamos e ao mesmo tempo também nos devolve consequências que são negativas porque os nossos atos foram negativos. Então a punição acontece pelo cumprimento da lei, que é uma lei natural que Deus criou para que a gente fosse impulsionado a escolher o amor, o bem. Não somos obrigados, mas a tendência é que todos sejamos bons e puros um dia. Por quê? Porque ninguém gosta de sofrer e as leis devolvem o que damos. As leis divinas devolvem aquilo que fornecemos para o mundo, para o próximo, para a vida.
Então, não é Deus, enquanto entidade suprema, que vem punir, mas as suas leis que devolvem. Portanto, quem pune somos nós mesmos pelas nossas decisões e nossas escolhas, tá ok? Uma outra coisa importante para falar, ele fala aqui dos pais sem recursos, e é legal a gente comentar, por quê? Claro, se o pai e a mãe, eles têm a ideia não, vivenciam a experiência da pobreza, é óbvio que para eles tem certas coisas que são absolutamente um luxo. E que pode até ser que o filho passou por uma experiência parecida na sua infância, obviamente, foi criado por pais pobres, tinha uma vida de pobreza, mas às vezes desenvolveu, estudou, arranjou uma profissão, tem uma qualidade de vida um pouco melhor. E essa qualidade de vida um pouco melhor vai poder proporcionar aos pais não só o amor, o cuidado, todas as coisas que ele necessita, o respeito, mas também os pequenos luxos, os pequenos detalhes que demonstram um grandioso sentimento de gratidão e de respeito. Porque, gente, vamos falar a verdade, não é? Os nossos pais costumam não pedir muita coisa, não. Mesmo os pais mais chatinhos que tem por aí, mesmo os pais que exigem um pouco mais, eles não costumam dizer assim, pelo menos não é regra. Eu, quando era seu pai, você passava, a gente passava necessidade, eu abri mão de comer por sua causa. Eles chegam a esquecer que fizeram isso, sabe? Porque fizeram com amor, com prazer, com alegria, cumprindo o seu dever. Óbvio, a gente precisa fazer isso. Eu me lembro agora até de uma historietinha que tem, que vocês talvez até conheçam, porque roda muito na internet, que é a história, como é que é da... Ai, eu não lembro o nome, gente, vou ficar devendo. Mas é como se fosse uma cuia. Então, é a história da cuia de madeira. Vou colocar este o nome. Depois eu descubro para vocês o nome certo que está rodando na internet. Então, o que acontece? O pai e a mãe de um menininho de uns 6 anos, mais ou menos, passaram a cuidar do avô do menino, que era o genitor do pai. Então, o vovô paterno passou a morar com aquele casal que tinha um filho de 6 anos. Só que o paizinho, envelhecido, cansado, com um tremor nas mãos, etc., ele sentava na mesa para comer, ele fazia barulho, ele derrubava as coisas, quando pegava a colher, o garfo tremendo, caía. Quantas vezes derrubou aquele prato do conjunto da nora, que gostava tanto, que recebeu, ganhou de presente de casamento, enfim, derrubava, quebrava, fazia sujeira, fazia barulho. Era desgastante para aquele casal, cheio de pose, cheio de... Ai, eu nunca vou envelhecer, né? Isso aí, ele é velho, eu não sou velha, eu nunca envelhecerei. Imagina, para não envelhecer, qual é o único caminho? Desencarnar antes. Vocês querem? Nem eu. Por mais que a gente esteja se preparando para uma morte que nos levará a uma vida melhor, nenhum de nós quer morrer agora. Então, era isso que acontecia. Até o dia que esse casal resolveu colocar uma mesa separada para o velhinho. Então ele já não comia na mesa com o casal e o filho, ele comia numa mesa, num cantinho, para não derrubar, para não fazer bagunça e sujeira, sujar a toalha, quebrar coisas. Também por causa disso, arranjaram um copo de madeira para ele e um prato de madeira e talheres de madeira, assim não tinha problema, ele podia derrubar, etc, porque não ia quebrar nada. Ok, o velhinho ficava lá no cantinho sem reclamar, afinal de contas ele estava de favor, não é verdade? A gente que recebeu tanto dos nossos pais, chega um dia que envelhece e aí passa a estar de favor na casa deles. Bom, o dia passa, o tempo, aquela situação acontecendo, o pai pega o filho com um pedaço de madeira e com um instrumento cutucando assim aquela madeira, fazendo um buraco, e aí o pai pergunta assim: filho, o que você está fazendo? Está inventando alguma coisa? Aí o menino diz: pai, eu estou fazendo um prato de madeira para você e para a mamãe quando vocês forem velhos. E aí o pai olha para a mãe olha para o pai. Eu não sei vocês, mas só de imaginar essa cena eu sinto assim um aperto. Não porque eu precise sentir, graças a Deus, mas porque realmente deve ter sido uma coisa assim chocante ouvir isso, não é? E aí eles se tocaram que eles iam ficar velhos. Aí eles perceberam que os pais que
eles seriam os pais velhos e o filho deles hoje, que eles foram um dia criança, seria o adulto, do qual eles dependeriam, percebe? Então, se colocar na posição do outro é muito importante para a gente saber. Enfim, ele fala uma outra coisa bastante importante, gente. Por quê? Porque ele fala que nem todo pai e nem toda mãe é bom. E é verdade, não é? Tem aquele pai, aquela mãe que judiaram, que não educaram, que não deram valores morais, que surraram além da conta, que desprezaram, que fizeram diferença, que xingam, que batem. Tem pais ruins sim, tem mães ruins sim. Por quê? Porque vivemos num planeta de expiações e provas onde as nossas imperfeições aparecem nas nossas relações. Então, o evangelho não diz assim, ah tá, gente, mas é o seguinte, pai e mãe merece piedade filial e respeito somente quando for bonzinho? Quando? Sempre, sempre, em qualquer momento. Primeiro ele nos faz lembrar que normalmente não somos vítimas inocentes, porque a vítima de hoje pode não ter sido vítima no passado, pode ter construído pelo seu desprezo, construído aquela vida de causa e efeito, onde no momento ele tenha o efeito que é a consequência. Então, se ele tem maus pais, no mínimo ele tem que pensar, eu vim dar um exemplo para eles, porque eu posso ser melhor do que eles foram e eu vou mostrar para eles como é que é. Melhorando esse conteúdo, melhorando essa reflexão, ele vai pensar, puxa vida, além disso, certamente eu não fui um bom filho em algum momento, ou melhor, eu não fui um bom pai em algum momento, não é agora que eu vou ser um mau filho, quando eu estou sendo testado na minha experiência de dizer assim, os meus pais foram maus, me desprezaram, me trataram sem o devido valor, mas eu não vou jogá-los na rua, eu não vou tratá-los mal. Tá ok? Talvez alguns de vocês pensem assim, ai, mas e se eu colocar meu pai num lar de idosos, mas eu amo, eu visito. Gente, eu não quero entrar muito nesse mérito, porque eu acho que cada um sabe onde aperta o seu calo, entendeu? Mas eu acho assim, quando você não consegue dar condições adequadas de tratamento para o seu filho, para o seu pai, você vai procurar uma alternativa amorosa, caridosa, fraternal, solidária. Agora, o que acontece é o seguinte, às vezes a pessoa acha que está fazendo desta forma e simplesmente está arranjando uma desculpa para despejar a mãe numa instituição. Ah, mas é cara, eu pago caro, tem pessoas de alto nível profissional lá, eu sei que estão amparados. Gente, se imagina, longe da sua casa, no meio de um monte de pessoas estranhas, todas com problemas de memória, de saúde, etc. E dia em filho. É claro que existem casos e casos. O Espiritismo deixa isso muito claro, que existem casos e casos. Não existe nenhuma crítica aqui a quem faz isso. Existe um conceito, um incentivo de que a pessoa faça uma autorreflexão de quais os verdadeiros motivos pelos quais o seu pai e sua mãe estão num lar de idosos e não no seu lar. Tá ok? E aí, ele finaliza esse item dizendo o quê? Que tudo aquilo que Jesus ensinou para fazer com o próximo e incluiu nesse próximo os inimigos, nós devemos fazer aos pais. Muito mais nós devemos fazer aos nossos pais. E ele diz mais, que aquilo que poderia ser simplesmente uma falta, uma imperfeição, eu não consigo tão bem assim o meu próximo, né? Meu vizinho, o meu colega de trabalho, quando é feito para os pais, isso pode se tornar um verdadeiro crime que vai violar as leis naturais e as leis divinas, de forma que nós passemos daquela questão do amor e da piedade filial para o outro lado. E para quem tem filhos, porque até agora eu falei dos filhos que tratam mal os pais. Para quem tem filhos que não tem piedade filial com eles, para quem tem filhos que desprezam, que destratam, que tratam, que acusam, que agridem, que fazem o pai e a mãe sofrer,
uma coisa que eu digo, lembre-se que a lei de causa e efeito funciona para todo lado. Então, às vezes, esses maus pais que a gente acabou de falar que merecem, necessitam do nosso amor e do nosso respeito, da nossa piedade, também pode ter o outro lado, de terem sido maus filhos, que sem ter pais que necessitavam e mereciam isso, causaram esse tipo de dano e hoje recebem um mau filho para não só expiar os seus enganos passados, seus equívocos morais passados, espirituais e materiais, mas também para superar através do amor e do exemplo aquilo que não gostam de receber. E dar, através dessa conduta ideal de um bom pai, de uma boa mãe, o exemplo daquilo que o seu filho precisa ser um dia, tá bem? Gente, falei bastante, o tema é muito rico, merece a nossa análise e agora, então, nós encerramos, agradecidos a Deus de todo o nosso coração por estarmos aqui reunidos em nome do Pai, em nome de Jesus, não é verdade? Para fazer esse pequeno estudo que, para quem permite que o conteúdo entre em si, ele vai viver um dia melhor amanhã, quando estiver perante uma situação como essa, ele pensar, puxa, olha, eu aprendi isso, deixa eu pensar melhor na minha conduta. Vamos então fazer as nossas preces, serenando os nossos corações, os nossos pensamentos, pedindo a nosso Divino Mestre e Salvador, que fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. E assim vibremos pela paz universal, pela paz entre todos os homens, entre todos os países, pelos espíritos sofredores, pelos doentes, doentes do corpo e doentes da alma, pelos nossos irmãozinhos suicidas, pelos viciados, pelos depressivos, por aqueles que ainda não aceitaram a luz, pelos espíritos que trabalham pelo bem, que vêm com missões definidas, por aqueles que são médiums e que necessitam estar sempre sintonizados com a espiritualidade maior para cumprirem o seu dever de intermediários do mundo dos espíritos, por aqueles que estão moribundos, quase chegando do outro lado da vida, para que saibam avaliar a sua encarnação, saibam partir com tranquilidade e que os seus familiares tenham o fortalecimento e a fé necessárias para libertá-los, pelas delegacias penitenciárias, orfanatos, asilos e hospitais, por todos os seus trabalhadores, por todos os necessitados dos seus serviços, para que sejam amparados pelos bons espíritos que atuam nesses ambientes. Por todas as casas que trazem, qualquer que seja a religião, o Evangelho de Jesus, porque o Evangelho de Jesus é um Evangelho universal. Pelos nossos governantes, sim, pelos nossos governantes, os políticos que nós temos reclamado tanto, aqueles que nós temos criticado, aqueles que nos envergonham, aqueles que estão afundando-se espiritualmente, enquanto nós temos que despertar para as nossas responsabilidades e para as consequências que estamos vivendo. Pelos nossos governantes, sim, pelo nosso país, sim, e por todos os governantes e todos os países do mundo, porque não é só o Brasil que tem problemas. Pela natureza e pelos animais, por toda a fauna e pela flora, por esse lindo planeta azul que Deus nos deu como lar, como local de habitação. Por todos os lares da terra, especialmente aqueles que vivem conflitos de relacionamento, aqueles em que têm pais abandonados e filhos abandonados, por todos os nossos parentes e amigos, pelos nossos desafetos, encarnados ou desencarnados, para que eles possam nos perdoar se os ferimos um dia e que eles possam acreditar na nossa vontade de renovação moral. Por aqueles casos que nos pediram preces e vibrações, aquele caso difícil que nos preocupou durante o dia, pelas nossas listas de vibrações, portanto, que podem estar anotadas aqui ao nosso lado, que eles possam receber as vibrações do Pai.
Gratidão ao Espírito de José Maria Mateia e a todos os bons espíritos que têm nos ajudado neste trabalho de esclarecimento moral. E por fim, nós pedimos por nós mesmos, para nosso fortalecimento, para nosso encaminhamento, para nossa consciência, para o nosso despertamento, para nossa força e coragem de continuar lutando. E pela água que nós beberemos agora, que será remédio do nosso corpo e da nossa alma, porque receberam as vibrações dos nossos mentores. Eu agradeço a Deus mais uma vez pela presença de vocês nessa noite. Depois eu leio todos os comentários, tá? Se tiver necessidade, eu respondo. Eu agradeço mais uma vez, desejo um final de semana de muita luz, de muita paz, de muito amor, de muita alegria para todos vocês. Deus abençoe. Até daqui a 15 dias, se Deus quiser. Tchau!